Plantão Lauro Jardim. Muito bom dia para você, Lauro Jardim. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lauro. Lauro, você traz a informação de que Daniel Vorcaro decidiu que vai falar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ele havia sido convocado para falar sobre todas essas irregularidades que estão aí em andamento nas discussões. Não aceitou ir lá para a CPMI, mas aceitou ir para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Por quê? Pois é, Milton. A defesa do Daniel Vorcaro se acertou com o senador Renan Calheiros e vai prestar depoimento na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a CAI. O Renan é presidente da CAI. A previsão é que a sessão para o depoimento seja marcada já para terça-feira que vem. Inicialmente, aliás, o depoimento seria hoje, mas faltavam alguns acertos entre as partes, que agora, segundo eu apurei, não faltam mais. Provavelmente o depoimento vai ser dado em São Paulo, onde o Vorcaro mora, e não na sala da comissão lá no Senado. A defesa do Vorcaro, ela avalia que a ida do banqueiro a Brasília num voo comercial ou num avião da Polícia Federal poderia submetê-lo a situações que a defesa considera vexatórias, como, por exemplo, o Vorcaro viajar algemado. E como o ministro André Mendonça não permitiu que o Vorcaro fosse a Brasília no próprio jatinho, fazer a sessão em São Paulo passou a ser, até agora, a solução mais provável. Os advogados do Vorcaro, Milton, querem inclusive que o depoimento possa ser dado no escritório deles, dos advogados. Por isso, então, os senadores devem ir a São Paulo ouvir o Vorcaro. Outra alternativa é o depoimento ser dado por vídeo. O depoimento na CAI, Milton e Cássia, vai ser centrado na atuação do Banco Central no processo de liquidação do Master. Em princípio, é um tema que interessa ao Vorcaro falar, porque, seguindo a linha de defesa dele até agora, ele vai atirar no Banco Central a culpa pela liquidação do Master. Ele vai dizer que tinha uma solução para os problemas do Master, mas o Banco Central preferiu liquidar o banco antes. Não é algo que fique de pé, à luz de tudo que já foi revelado sobre as fraudes do Master, mas, enfim, é o que a defesa do Vorcaro sustenta. E só para terminar, um ponto que você tocou, por que o Vorcaro não quis falar a CPMI do INSS e está topando se expor agora na CAI? Oficialmente, o que a defesa do Vorcaro diz é que na CPMI não havia garantias de que o depoimento ia ficar restrito a falar dos contratos de empréstimos consignados do Master aos aposentados do INSS. O que não deixa de ser verdade, porque a ideia dos integrantes da CPMI era perguntar sobre tudo relativo ao escândalo do Master. Por isso, o Vorcaro preferiu um ambiente mais controlado e, aparentemente, menos hostil, que vai ser esse na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Milton. E ainda falando das investigações do caso Master, Lauro, hoje nós temos uma votação importante na CPI do crime organizado que tem relação com o caso. Que votação é essa? Pois é, Cássia, porque esse caso do Master tem tantos caminhos, tantas bifurcações, que ele está presente em várias CPIs, várias comissões no Congresso Nacional. E ele está também na CPI do crime organizado. Está prevista para logo mais, agora às 9 horas, o início da sessão da CPI, e está prevista a votação de um pedido de quebra dos sigilos fiscal e bancário da Maridit, que é a empresa que pertence ao ministro Dias Toffoli e a dois dos irmãos dele, o padre José Carlos e o engenheiro José Eugênio. Aliás, a gente só soube que essa empresa também pertence ao ministro Dias Toffoli depois de um mês em que a Maridit era alvo de dúvidas, porque antes o ministro ele não assumia que era um dos donos da Maridit. Bom, o fato é que esse requerimento de quebra de sigilo da Maridit, Cássia,
está sob enorme pressão para que seja retirado de pauta. A pressão, segundo eu apurei, tem origem no Supremo, mais especificamente origem nos gabinetes dos ministros Alexandre de Moraes e, claro, do Dias Toffoli. Deixa eu dar uma explicação rápida, Cássia, para os nossos ouvintes sobre por que a quebra de sigilo da Maridit é relevante. A Maridit vendeu no ano passado a parte dela no resort Itaiaiá, aquele que fica lá no Paraná. A Maridit possuía 1/3 do negócio, tinha como sócio um cunhado do Daniel Vorcaro. Tem uma série de dúvidas que investigações sobre a Maridit podem esclarecer. Por exemplo, a empresa dos Toffoli prestava serviço de consultoria. A Maridit tinha contratos de prestação de serviço com direito a pagamentos mensais por parte de escritórios de advocacia. Há suspeitas, Cássia, de que a resposta é sim para esses dois casos. Bom, tudo isso pode ser, enfim, revelado com a abertura desses sigilos fiscal e bancário da empresa do ministro Toffoli. Mas a pressão é grande para que nada disso aconteça. Muito obrigado pelas suas informações e pela sua análise, Lauro Jardim. Bom dia para você. Bom dia, Milton. Até sexta. Até sexta para você também, Cássia, para os ouvintes. E estou de volta na sexta. Até sexta-feira.